Produzir alimentos exige atenção ao mercado e aos desejos dos consumidores. Na pecuária, a produção e exportação de gado vivo, ou do chamado boi em pé, impõe desafios de bem-estar animal diferentes dos da produção para frigoríficos nacionais. Em certos grupos do agronegócio, tudo isso deve ser integrado com as exigências de produção de grãos, de energia e de insumos para a própria agricultura. O Grupo Cabreira, originário de imigrantes da Espanha, Itália, França e Portugal, tem mais de 100 anos na atividade agropecuária em 10 estados do Brasil. O grupo sempre buscou inovações tecnológicas para cumprir seu principal objetivo, a produção de alimentos. Ao longo de 3 gerações, diversificou suas atividades e hoje incorpora, além da produção animal e de grãos, a agroenergia e a provisão de novos materiais e insumos para a agropecuária. Em suas fazendas, o Grupo Cabreira cumpre com o Código Florestal e cuida da preservação da vegetação nativa e do meio ambiente. E cultiva cerca de 30 mil hectares próprios de soja e milho, além de mais de 18 mil hectares de cana-de-açúcar. O Grupo Cabreira possui um rebanho de 25 mil cabeças de gado para a produção de carne. Para falar sobre a integração empresarial da produção bovina, de milho, cana-de-açúcar e soja em empresa familiar, o chefe da Embrapa Territorial, o pesquisador Evaristo de Miranda, conversa com o ex-ministro da Agricultura Antônio Cabreira, veterinário, empresário e atual presidente do Grupo Cabreira. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E como sempre dizemos, não temos aqui esse programa para ficar discutindo ideias, conceitos de sustentabilidade. Não, nós trazemos pessoas reais que fazem a história. E hoje nós vamos conversar com uma pessoa que é o testemunho de como uma família tem valores e isso se prolonga ao longo do tempo, permite o progresso, a unidade, a construção e, sobretudo, a sustentabilidade da atividade agropecuária em grande diversidade. Eu tenho a alegria de receber aqui o ex-ministro Antônio Cabreira. Bem-vindo ao Brasil Verde, Cabreira. Olá, Evaristo. Muito prazer estar aqui no Brasil Verde. É um prazer imenso estar aqui com vocês, não só contando da família, mas contando do nosso Brasil. Muito bom. E nós é que agradecemos. Eu conheci o Cabreira lá no bolo de noiva, na época da transição do governo Collor. Ele é um dos ministros mais jovens do Brasil. Foi ali que a gente se conheceu e desde então a gente mantém um relacionamento, mas as pessoas não conhecem nem essa história, muito menos a história do Grupo Cabreira, que na abertura apareceu alguma coisa disso. Você podia contar um pouco para nós, Cabreira, como é que é a história da sua família, como é que vocês chegaram a ser essa potência que vocês são na agropecuária brasileira? Bom, aliás, é uma coisa que está muito ligada, eu acho que a todo o agro, né, Evaristo, essa questão familiar. Se você pegar os últimos ministros da agricultura, eu diria que quase a totalidade deles são também de imigrantes. Você pegar aí Cabreira, como espanhol foi colocado, mas Maggi, Paulinelli agora, nosso grande Paulinelli, indicado ao Prêmio Nobel. Se você pegar Stefanius, então Guazelli, tem uma série de ex-ministros da agricultura, do campo, que tem essa raiz desses imigrantes que veio de fora. E a minha família também é essa história, Evaristo. No caso do meu avô específico, teve a promessa de Dom Pedro II, que estaria dando terras, terminou a escravidão no Brasil, eles precisavam de mão de obra, e eu tenho até hoje um pequeno folheto que meu avô pegou lá na Espanha, um desses avós. Não, eu vou para o Brasil, puxa, lá a gente precisa de terra. A Espanha estava passando por uma crise muito grande, fome, né? A pobreza era extrema, e atraído por aquela promessa de terras que não se concretizou, porque Dom Pedro realmente nunca doou terras para os estrangeiros, eles vieram para cá. E a história é tão curiosa que foram de 4 nacionalidades diferentes, quer dizer, eles não se casaram na Europa e vieram para cá, mas foi um italiano, um espanhol, um português e um francês que aqui se conheceram, aqui se casaram. Então é um pouco do retrato do que é esse país multirracial, né, que é o nosso Brasil. Então vocês têm aí 100 anos de história, né, familiar na agropecuária, e é uma história de progresso, não é? Vocês não ficaram regredindo,
nem estável, vocês têm crescido, né? Você pode dar uma ideia para quem está nos ouvindo do que é o Grupo Cabreira hoje, em termos de produção agropecuária? E quais são as coisas que mais te orgulham aí na atividade agropecuária do seu grupo? Por incrível que pareça, não é tanto os números, vocês colocaram os números, os hectares de cana, de soja, mas é um pouco da história, né? E do legado que nós tivemos desses antepassados, Evaristo. O meu avô específico, em 1891, ele embarcou. Aliás, a gente sempre teve, assim, as primeiras fazendas nossas tiveram o nome dos navios que trouxeram esses avós. Então, nós temos uma fazenda que se chama Alacrita, que foi o navio que trouxe meu avô espanhol. Nós temos uma outra fazenda que se chama Provence, que é o nome do vapor que trouxe meu avô da Itália. Temos uma outra que se chama Aligúrio, que trouxe a minha avó da França, uma homenagem a eles, porque foi uma história muito difícil, Evaristo. Só para você ter uma noção, eles chegaram aqui em regiões diferentes, pensando que iam ter essas terras, não tiveram. E aí um avô, por exemplo, foi trabalhar no Machado para cortar madeira, para construir os dormentes para as estradas de ferro que começavam. O outro foi trabalhar como colono de café, esse espanhol. E o que é interessante, Evaristo, que ele veio trabalhar como colono, começou a trabalhar, ele pensou que ia ser um agricultor, no fim ele acabou sendo um parceiro. Naquela época se tinha os meieiros, né? Casou com essa minha avó portuguesa e tiveram os filhos. Ele trabalhou 6 anos, Evaristo. Depois de 6 anos com os filhos, eles juntaram um dinheirinho e compraram aquela fazenda que eles estavam trabalhando. Por incrível que pareça, aquele não era o verdadeiro proprietário da terra e eles perderam aquela fazenda e voltaram a ser colonos. Aí meu avô trabalhou 7 anos, isso lembra um pouco aquela história da Bíblia, né? Você trabalhar 6 anos para casar com Jacó, com Lia, depois não sei o que e tal. Aí ele trabalhou mais 7 anos e aí juntou mais um dinheiro e aí comprou pela segunda vez. E você não acredita que o segundo também não era o verdadeiro proprietário. Nesse momento houve um atrito, inclusive, entre esse meu avô e essa minha avó. Ela queria voltar para a Europa, falou, não, isso aqui não é país para a gente. Mostra um pouco da dificuldade daquela época, da dificuldade de hoje na questão da propriedade privada. Mas aí ele insistiu, perseverou, trabalhou mais 6 anos pela terceira vez, aí sim ele conseguiu comprar o primeiro pedaço de terra, depois de tantos anos, do dono verdadeiro. Então mostra um pouco das dificuldades, né, desses estrangeiros que vinham para cá, não entendiam o Brasil, não entendiam que não se tinha título, as propriedades não eram, e tudo na base do Machado. E daí eles foram embora e foram abrindo cada vez mais para outros estados. Então, eu acho que o mais importante do nosso grupo, eu acho que de muitos outros, é um retrato da história dessas famílias, é muito suor, muito trabalho, e às vezes a geração de hoje não tem um pouco de ideia, né, Evaristo, do que foi realmente esse passado. Eu me lembro, por exemplo, que eu era garoto, eu nasci numa fazenda, Evaristo, e esses dias eu mostrei para os meus filhos agora aquele tipo de chuveiro que a gente chamava de Severino, né? Que era um baldezinho que você punha 20 litros de água, aí você puxava uma torneirinha assim, caía água para você tomar banho, que você pegava água quente num fogão a lenha. Isso era uma coisa que eu tomava banho, você mostra isso para a garotada, elas não têm a mínima ideia do que foi esse passado, né? E é o passado do agro brasileiro, de muita dedicação e de muita história. Eu vou até fazer um desvio aqui, aproveitando a sua consideração, né? Desses labãos aí que ele teve que enfrentar, muito labão para esse Jacó, né? Agora, essa questão da insegurança jurídica, né? É grave na agricultura brasileira e ela continua, sobretudo hoje na Amazônia, onde nós temos ali temos 1 milhão de produtores rurais, mas a grande maioria sem título. Você poderia comentar, você conhece a Amazônia, você trabalha lá na região de Paragominas, tudo, a importância dessa regularização fundiária, dessa segurança jurídica, do respeito ao direito de propriedade, não é? Para um país poder progredir, para aquela região se tornar sustentável. Você pode dizer uma palavrinha sobre isso? Claro, Evaristo, eu estou lá na Amazônia já há 30 anos. Nós estamos no sul, em Santana do Araguaia, nós estamos em Santarém.
E eu diria o seguinte, que Pedro Álvares Cabral, ele ainda não chegou naquela região. Ele chegou do centro-sul para baixo, basicamente, mas no norte mesmo ainda não chegou. Nós precisamos de um Pedro Álvares Cabral para descobrir aquele Brasil, porque é inacreditável uma sociedade cristã, civilizada como a nossa, ainda deixar aquela quantidade de terras devolutas que nós temos naquela região. Isso é uma coisa inadmissível. Para mim me deu assim, e eu quero aqui prestar assim, um agradecimento ao presidente Bolsonaro, não estou fazendo nenhuma política, não se trata disso, mas só o fato de a gente acabar com essas invasões, a questão do movimento sem terra no Brasil inteiro, isso foi um grande fator para o agro de uma maneira geral. Mas lá nós tínhamos que avançar muito, Evaristo, e principalmente que essa titulação dessa região, ela vai ajudar aos pequenos. Eu, por exemplo, tenho administradores, eu tenho filhos desses administradores que eles têm lotes de terras do INCRA há 15 anos, 20 anos que eles estão aguardando um título de propriedade. E o que acontece? Aquela pessoa, ele é um marginalizado, ele não pode usufruir dos benefícios do livre mercado, porque ele é informal, ele não consegue pegar o seu título, levar num banco, acessar um crédito, até porque essa questão ambiental ela está muito ligada a essa falta da titulação. A gente sempre usa, né, essa expressão de que ninguém lava um carro alugado. Você aluga um carro, usa ele, depois você devolve do jeito que ele está, porque ele não é seu. Da mesma maneira, no caso de uma propriedade, você precisa dar o título para que as pessoas possam cuidar, possam ter a sua reserva legal, possam preservar as APPs. Então, para quem está lá, e eu estou com o umbigo lá há mais de 30 anos, eu diria que a questão ambiental ela tem uma ligação muito forte com essa questão da falta da titulação. E a história, né, Evaristo, já mostrou claramente que o progresso, o bem-estar civilizacional, ele está atrelado ao direito de propriedade. Aonde você não tem direito de propriedade, você não tem progresso, você não tem geração de riqueza. Então é incrível que mais de 20 milhões de brasileiros e essa quantidade imensa de terras ainda não tem alguém que possa chamar esse pedaço de chão, essa pequena terrinha aqui é minha. Cabreira, você usou a palavra certa, que eles estão na economia informal. Na cidade, a costureira, quem faz bolo, não tem uma empresa, está na economia informal. Existe um monte de programa nas cidades para trazer a pessoa para a economia formal. Mas lá na Amazônia não, eles são tratados de invasores, de ilegais, de bandidos. Ninguém trata aquilo de economia como se fosse a informalidade. Quer dizer, só o INCRA, 600 mil famílias assentadas na Amazônia sem título até hoje, né? Isso daria para a gente fazer todo um programa, mas eu queria avançar um pouquinho e voltar para o Grupo Cabreira, o desvio foi meu. Vou entrar direto num assunto que você pode falar para as pessoas. O que é essa história de gado em pé, né? A gente sabe que o gado vai para o matadouro, depois vira bife, vira carne, vai para o açougue, supermercado, mas vocês exportam gado vivo, não é? Como é que é essa história? O gado não sofre? Conta aqui rapidamente, o pessoal que está nos ouvindo na cidade, às vezes não tem ideia do que é isso, né? O que é e a importância dessa exportação de gado em pé. Não, claro. Primeiro é só dizer uma coisa, que a pessoa imagina quando é uma exportação de gado em pé, que é uma pessoa que não está preocupado com o bem-estar animal. Não se trata disso, Evaristo. Até porque eu fui o primeiro veterinário a assumir o Ministério da Agricultura, então a gente tem uma preocupação muito grande com a questão do bem-estar animal. E se você pegar, por exemplo, a Austrália, que é o principal concorrente do Brasil, ela é a maior exportadora de gado vivo ou de gado em pé. E por que existe isso? Por várias razões. Primeiro, você tem aquilo que a gente chama de mercados étnicos. São mercados, por exemplo, os muçulmanos, eles têm um tipo de abate que é o abate halal. Você tem os judeus. Se você pegar lá Gênesis 32, você vai ver que o judeu ortodoxo, por exemplo, ele tem um sistema de abate e ele não come o traseiro. Então você só imagina, ele não come a melhor carne, ele só come o dianteiro, então ele é um mercado muito especial, mas eles preferem que se esse abate pudesse ser no seu país de origem, acompanhado, embora eles façam isso aqui também no Brasil, mas acompanhado por um rabino ou por um imã, então eles gostam disso. E segundo, a gente não pode se esquecer que principalmente esses mercados também mais tradicionais, diferente dos mercados aqui do Ocidente, que a gente aceita
facilmente a carne congelada e não tem problema nenhum, eles ainda têm a opção daquilo que eles chamam de carne fresca. Então, por exemplo, na culinária muçulmana, eles gostam muito daquela carne fresca para fazer os seus kebabs, esfirras, aquela coisa toda. Eles preferem esse tipo de animal. Então esse é um mercado muito grande que o Brasil ainda não explora. Nós somos o maior produtor e o maior fornecedor, exportador de carne congelada, mas ainda não somos de animais vivos. Eu espero que o Brasil, inclusive, possa galgar esse espaço e tomar também esse ranking que ainda pertence à Austrália, com todo o respeito ao bem-estar, com toda a regulamentação sanitária, que o Brasil tem uma das mais rigorosas, mas é um mercado que o Brasil, um dos maiores fornecedores de comida do mundo, não pode ficar também fora. Para completar assim rapidamente, quer dizer, a gente viu um movimento contra que o animal sofre em Santos e que passou o caminhão e ficou com um cheiro de esterco na cidade e que isso, que aquilo, depois isso meio passou. Mas digam, esse gado viaja em navios, não é? Recebendo água, comida, o mesmo navio que pega da Austrália, pega aqui, vai para a Turquia, volta. Só uma palavrinha sobre esse destino final. Não é que a gente entrega ali e lava as mãos, não é? Não, rápido. Há um veterinário que acompanha todo esse transporte. E da mesma maneira como você tem que transportar um animal no Brasil, você transporta também para esses lugares. Isso é uma curiosidade rápida, sabe, Evaristo, que as pessoas não sabem. Quando aquele navio grande lá no Porto de Santos ele foi embargado, ele não foi embargado porque aqui não se estava cumprindo a legislação sanitária, porque não havia. O Ministério da Agricultura isso é altamente regulamentado, há as portarias específicas, todo mundo segue isso, mas o juiz acabou dando uma decisão, que foi assim uma decisão estapafúrdia, que ele queria que os animais eles fossem abatidos na Turquia de acordo com a legislação brasileira. Então, quer dizer, eu nunca tinha visto um juiz de primeira instância tentar dar uma ordem ferindo a soberania de um outro país, porque cada país tem a sua legislação de abate, a sua legislação sanitária. Ele falou, não, o animal aqui saindo do Brasil vai ter que seguir a lei brasileira. A lei brasileira, ela funciona dentro das fronteiras brasileiras. Mas então foi assim, só para esclarecer que aquele navio foi embargado, não porque aqui dentro algum animal foi maltratado ou algum animal não seguiu as normas rigorosas do bem-estar, mas é porque o juiz acabou acatando um pedido de uma ONG que o animal fosse abatido lá na Turquia de acordo com as regras brasileiras, o que é totalmente sem sentido. Imagina, cada vez que eu vou vender soja, milho lá, vai ter que ser feito de acordo com o que se faz no Brasil. A gente não venderia nenhum produto. Verdade. Agora, você tem uma atividade, um grupo muito diversificada, não é? Porque vocês produzem alimentos, essencialmente, né? O objetivo do grupo é a produção de alimentos, né? Uma das coisas mais nobres que pode haver, não é? E esse pão de cada dia aí que vocês ganham com o suor do rosto, de forma muito justa, como quem trabalha mesmo, não é? Ele exige hoje respeito à natureza, exige respeito ao meio ambiente, à legislação ambiental. Como é que é para você acertar tudo isso, tanto na produção de grãos, como na produção de cana-de-açúcar, na produção de gado? Você está em 10 estados do Brasil. Como vocês se organizam e quais são os desafios nisso? De onde vocês saíram, talvez um pouco, onde vocês estão hoje? Como é que isso evoluiu para você afirmar, como eu sei que você afirma, que vocês são produtores com sustentabilidade, que a sua atividade é sustentável? Bom, eu acho que o segredo de tudo isso, e acho que de todo agricultor, Evaristo, é paixão. Quando você tem paixão por aquilo que você faz, você quer fazer bem feito. E eu sempre gosto de dizer o seguinte, o agricultor é a pessoa que mais depende do solo. No nosso caso, de todos os agricultores, é a minha atividade no solo, e é do solo que eu pago as contas do médico, que eu pago as escolas dos meus filhos. Então, é meio insano você pensar que alguém vai destruir aquilo que lhe dá um sustento. Então, todo agricultor, genuíno agricultor, ele está preocupado em preservar, porque a gente sempre tem aquela imagem, né? As terras que nós temos hoje, elas não são uma herança que eu recebi dos meus avós, mas é um bem emprestado que eu estou pegando dos meus filhos, então eu quero ter o maior cuidado.
E a gente está contando um pouco de história. O meu avô, esse espanhol, que se chamava Antônio Cabreira Batista, ele gostava muito do El Cid, Rodrigo Dias de Vivar, que era o El Campeador, né? El Cid é uma lenda, é um mito na Espanha. Qualquer lugar que você vai no interior da Espanha, você vê o El Cid na luta contra os mouros, na questão da reconquista, aquela coisa toda. Mas o El Cid, Evaristo, ele tinha um poema que ele dizia o seguinte: se tienes cavalo, eres caballero. Se tienes espada, eres guerreiro. Pero se tienes tierra, eres rei. Então, isso é o sentimento que a gente tem no coração, né? De tomar conta daquilo, e não importa onde, se está longe ou se está perto, mas sempre zelar daquilo para que você possa produzir. E o Brasil, nesse ponto, é uma coisa incrível, né, Evaristo? Quem fala de fome no mundo é porque não conhece o Brasil. Tanto é que no ano passado o Brasil foi o maior exportador de alimentos em valor de grãos do mundo, exatamente por essa performance que o nosso agro tem, enfrentando ONGs e muita informação, fake news, né? Eu acho que os maiores fake news, inclusive, do mundo hoje são na questão ambiental do Brasil, mas apesar disso tudo, o Brasil hoje tem uma importância fundamental na paz mundial, no fornecimento de comida para esse povo nos mais diferentes continentes, aí praticamente quase 190 países, né? Impressionante, né? Você tocou aí num ponto como essas fake news, não é? Que mentem sobre a agricultura, não é narrativa, é mentira, porque narrativa é você interpretar um fato, pode ter várias interpretações, um fato. Agora, isso é mentira, né? Fala-se muita mentira contra a agricultura brasileira. Quando isso vem lá do exterior, que são concorrentes nossos, etc., questões de mercado, dá até para entender, né? Mas frequentemente isso vem daqui de dentro, né? Aqui dentro mesmo é que se gera, não é, um clima contra os agricultores, né? Eu fiz agronomia na França, eu me lembro que a primeira vez que nós colhemos trigo lá, o agricultor mandou eu levar para o celeiro, e eu passava pelo vilarejo. Quando eu entrei no vilarejo, eles começaram a sair na janela e aplaudir, e me aplaudir, eu não sabia o que estava acontecendo, é porque era o primeiro carregamento de trigo que entrava por ali. E eles fazem isso, porque nós vamos ter comida, eles aplaudem os agricultores. Os agricultores são uma minoria com um poder político enorme na Europa, não é? Nos Estados Unidos, e aqui no Brasil a gente vive o contrário, né? Essa agricultura que nos alimenta, nos veste, né? Nos dá energia renovável, né? Com carvão, com lenha, com etanol, com biodiesel, é apresentada ainda por muita gente como se fossem bandidos, né? Destruidores. Como é que a gente poderia mudar, levar mais o conceito real do que são as coisas, né, para os consumidores brasileiros aqui no exterior? O que você acha que são os desafios para eles conhecerem mais a agricultura como o Grupo Cabreira pratica no Brasil, não é? Respeitando tudo que é de direito, não é? Bom, Evaristo, primeiro eu acho que informação, a melhor maneira, a mais correta, a mais eficiente de você combater fake news é a verdadeira informação. E nesse ponto aqui eu quero agradecer muito à Embrapa Territorial, ao seu trabalho específico como pesquisador. Vocês não têm ideia da dimensão, por exemplo, nos nossos clientes lá fora, as informações que a gente usa, e aí a gente usa o quê? Embrapa Territorial. Então você tem credibilidade, não sou eu, não é uma entidade de classe apenas que está passando uma informação para o cliente lá fora, mas você tem uma instituição pública com credibilidade para que você possa levar isso. Então, o papel da Embrapa Territorial ela é fundamental em gerar essas informações que vocês fazem de uma maneira muito eficiente para passar isso lá fora. E segundo, Evaristo, o que eu acho que falta agora para a gente é nós sabermos contar a nossa história. Eu acho que nós não, por incrível que pareça, talvez a gente tenha aquela expressão, os causos, né? Aquelas histórias que você contava, mas eu acredito que o agro brasileiro ele não está ainda sabendo contar para o mundo aí fora a sua verdadeira história. Não sabe contar aqui dentro e não sabe contar lá fora. O que você falou, por exemplo, da França, né? Essa reverência à agricultura. O principal destino dos turistas brasileiros, em momentos normais, não de pandemia, mas são os Estados Unidos, e principalmente a Disney, a Flórida.
né? Então, os brasileiros vão para lá, assim, nossa, adoram a Flórida, o Mickey Mouse, aquela coisa toda. Se você pegar um carro na Flórida, você vai ver lá que toda a placa do carro vai ter lá o desenho da laranja, que não é nada. A citricultura brasileira dá um baile na citricultura da Flórida, mas eles têm essa homenagem, eles têm esse respeito, né? Qualquer outro estado você vai ver isso. Aqui não, aqui a gente ainda interpreta o agricultor, né? Ainda é um sujeito destruidor da natureza, latifundiário. A nossa intelectualidade ajudou muito nisso, contribuiu muito, né, Evaristo, com essa imagem errada que a gente tem. Se você pegar o Monteiro Lobato, que eu adoro, mas o personagem dele, Jeca Tatu, acabou, né, enfim, caracterizando um personagem que não tem nada a ver hoje com esse agricultor moderno. Quer dizer, a gente tem que ter orgulho desse país. Nós temos uma agricultura tropical que nenhum outro país no mundo tem, em termos de tecnologia. Talvez hoje, Evaristo, o Brasil é o único país no mundo que tem uma geração de jovens que buscam o campo. Isso é uma coisa incrível, maravilhosa. Se você vai na agricultura americana, na agricultura europeia, na agricultura australiana, sabe qual que é o maior problema deles? Eles não têm sucessores. Se pega a idade média de um agricultor americano, está beirando 70 anos. Aqui você vai, eu cheguei ontem do Tocantins, você vê aquela meninada, acabou de se formar agrônomo, zootecnista, o cara está abraçando lá com 25, 26 anos, está arregaçando as mangas, então isso é uma coisa incrível. Agora, a gente tem que aprender a contar essa história e entender que por causa disso eu diria que a principal narrativa deles é uma guerra comercial. A gente não está sabendo distinguir isso, né, Evaristo? Há 30 anos, quando eu estava no Ministério da Agricultura, eu subia no avião aqui e ia para a Europa para falar da mesma coisa, da queimada na Amazônia, desmatamento, aquela coisa toda. Você vê, devia ser fácil para a população brasileira. Não sei se você viu, já que você falou da França, acho que faz umas 2 semanas, o ministro da Agricultura da França, ele tem o descabimento de dizer o seguinte, que um frango francês não é a mesma coisa do que um frango brasileiro. Mas de onde ele tirou isso? Ah, porque o frango francês foi produzido por um agricultor francês, Não, isso é protecionismo. Por quê? Porque nós somos muito mais eficientes. Então, eu acho que a gente tem que aprender, explicar para o nosso público interno que essa pressão grande que vem de fora ela é uma maneira tangencial de se proteger a agricultura deles, que é altamente eficiente. Aliás, eu diria, né, Evaristo, que a França não tem agricultores. A França são funcionários públicos que dependem do orçamento do governo para poder sobreviver no campo, né? Essa que é a realidade. Cabreira, com essa fala, você encerrou o nosso programa. Ficou excelente porque você mostrou o valor da agricultura brasileira no contexto mundial e ainda apontou para esse futuro, né? Que são todos esses jovens que se entusiasmam, encontram empregos sofisticados, muito bem remunerados, muito melhor no campo que na agricultura. Eu agradeço muito a sua participação no nosso programa e espero contar com você aqui mais para frente outra vez, até para tratar já de alguns temas específicos. Muito obrigado pela sua participação e também a todos que nos acompanharam. Até a semana que vem aqui no Brasil Verde.